No vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre generosidade, sobre compaixão, altruísmo, enfim, sobre nossos comportamentos sociais, explicando tanto como o nosso cérebro produz esses comportamentos, como também a função evolutiva deles. Então, por que nós agimos de forma generosa? Né? Quais são as causas dessa nossa generosidade? Eu quero começar esse vídeo comentando sobre uma pesquisa publicada na PNAS, que é uma revista de grande fator de impacto, em 2006, conduzida por dois pesquisadores brasileiros, que é o Jorge Moll e o Ricardo Oliveira Souza. Essa talvez tenha sido a primeira pesquisa a identificar o mecanismo neural que responde à nossa doação. Né? Então, quando nós doamos para alguma causa, enfim, algum bem comum, como é que o nosso cérebro responde a isso? E eles identificaram o seguinte, que o nosso circuito de recompensa, aquele circuito envolvido com o prazer, com a motivação, com o aprendizado também, enfim, ele fica bastante ativado quando nós doamos para alguma causa. Essa é uma das razões pela qual doar faz bem. Nós ficamos contentes quando doamos, quando ajudamos os outros. Uma outra pesquisa, publicada um ano depois na revista Science, mostrou que esse circuito de recompensa ele fica ativado mesmo quando a doação ela é obrigatória. Mas o circuito ativa ainda mais quando a doação ela é voluntária. Então, quando você mesmo decide ajudar alguma causa, não está sendo pressionado por ninguém a fazer aquilo ali, aí sim que o nosso circuito fica ainda mais ativo e nós sentimos um prazer ainda maior em decorrência daquele nosso ato pró-social. Certo? Ainda falando sobre essa questão da felicidade que nós sentimos depois de doar e tal, tem uma pesquisa que foi publicada ano passado na PLOS-ONE, que ela investigou o seguinte, ela investigou com crianças de 2 anos de idade. E ela verificou que quando essas crianças elas ajudam uma terceira, que na verdade era um ursinho de pelúcia, que os pesquisadores usavam, quando essa criança ela doa para esse ursinho, ela fica feliz, ela fica bastante contente em doar. Então isso mostra que mesmo em tenra idade, nós já possuímos mecanismos que reagem positivamente ao nosso próprio comportamento social. Nós ficamos felizes em ajudar as outras pessoas. E isso faz parte da nossa natureza, porque não teria como uma sociedade, vamos dizer assim, moldar o comportamento de uma criança de 2 anos de idade para dizer para ela que é certo doar para outras pessoas. Então isso realmente faz parte da nossa natureza enquanto espécie. Além disso, a gente já sabe hoje que existe um neurohormônio relacionado com a generosidade. Na verdade, está relacionado com uma série de comportamentos pró-sociais, entre elas a generosidade. Então tem uma outra também pesquisa também na PLOS-ONE, conduzida inclusive por Paul Zak. Paul Zak é conhecido como o pai da neuroeconomia, tá? E, inclusive o responsável por descobrir o papel da ocitocina nos comportamentos sociais. E tem outras pesquisas também que ele realizou em questões que concluíram coisas semelhantes. Uma outra investigação, publicada na Journal of Cognitive Neuroscience, em 2009, gerou um resultado interessante. E que já vai ter um link com o que eu vou comentar na sequência. Tá? Que é o seguinte, eles colocaram as pessoas em 4 situações diferentes. E colocaram dentro da máquina de ressonância magnética, né, que analisa o nosso funcionamento do cérebro naquele momento. E a pessoa, em 4 situações. Na primeira, ela tinha que decidir se fazia ou não fazia uma doação, mas estava sendo observada por uma outra pessoa. Na segunda, ela teria que decidir se fazia ou não fazia uma doação, mas ela não estava sendo observada por ninguém, ela estava sozinha. O que eles identificaram foi que quando a pessoa ela está na frente, sendo observada por alguém, ela tem uma maior tendência a doar aquilo que ela recebe. E
quando ela faz essa doação, o circuito de recompensa dela fica bastante ativo. Ela tem um prazer muito grande em doar na frente dos outros, né? Então isso mostra que essa nossa felicidade por ajudar uma causa nobre, enfim, ela também depende do ambiente, das pistas ambientais. Na presença dos outros, nós ficamos mais felizes em doar. Vou começar agora a explicar por que nós somos generosos. Quais são as bases evolucionistas da nossa conduta generosa, da nossa conduta pró-social. E aqui eu quero citar duas pesquisas, uma colocada na Proceeding of Royal Society B e a outra colocada na Evolution Human Behavior, que são duas revistas também bastante fator de impacto e que analisaram basicamente a mesma coisa, só que em épocas diferentes. Então a primeira, em 2012, ela concluiu que a nossa caridade, os nossos atos de doar para a caridade, né, nós recebemos dois ganhos com isso. A reciprocidade indireta e o segundo é a reputação. Bom, mas só para resumir é o seguinte: altruísmo recíproco direto é quando você ajuda uma outra pessoa e espera que aquela pessoa te retribua quando você precisar. Inclusive, quando ela não te retribuir, você tem sente algumas emoções negativas com relação àquela pessoa. A segunda forma é o altruísmo recíproco indireto, que é quando você ajuda uma pessoa, só que aquela pessoa não pode te retribuir. A sua retribuição você vai receber de uma terceira, que observou aquele ato, que presenciou aquele seu ato pró-social e vai se sentir confortável em retribuir para você, mesmo ela não tendo se beneficiado daquilo ali, né? É um reforço social, vamos dizer, para a sua conduta pró-social, certo? Só que outras que estão observando aquela sua conduta, estão observando essa sua tendência a ajudar o outro, podem retribuir aquele favor por ela, né? Através de como? Através de criando uma reputação, uma boa reputação para você. Eu já falei isso em outro vídeo aqui, que a nossa reputação tem um efeito muito positivo. Inclusive foi uma pesquisa de neurociência social também, que investigou que quando você está interagindo com uma pessoa que tem uma boa reputação, e você tem que decidir se vai doar para aquela pessoa, quanto que você vai repartir com aquela pessoa, você tende a repartir mais com aquela pessoa, a cooperar mais com aquela pessoa, e o seu cérebro, o seu circuito de recompensa também fica mais ativo. Ou seja, você é mais motivado a ajudar aquele indivíduo que tem uma boa reputação. Então, o indivíduo, quando ele auxilia a sociedade, ele cria para ele uma boa reputação e ele vai gozar dos benefícios sociais daquela reputação que ele está tendo. Então essa é uma das funções evolutivas que faz com que nós ajudamos a pessoas que não necessariamente, que nós nem conhecemos. Aí vem a questão dessa pesquisa de 2007 da Evolution Human Behavior, que analisou o seguinte: uma das bases da nossa generosidade é a motivação para formar uma boa reputação, certo? Então era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, tem muito mais coisas para explicar, né? Nós somos uma espécie essencialmente social. Nós dependemos de outras pessoas para sobreviver. Então foi fundamental que durante a nossa evolução os nossos genes criassem no nosso cérebro circuitos que respondessem ao sofrimento alheio e motivassem o indivíduo a ajudar o próximo, porque aquela outra pessoa também teria esse mecanismo, também se motivaria a nos ajudar. Então, criar mecanismos que façam com que a gente responda aos outros e ajude os outros, mesmo que não tenha nenhum vínculo de parentesco com a gente, indiretamente auxilia promove a nossa própria sobrevivência enquanto indivíduo e espécie, certo? Então, nós somos sim naturalmente generosos, naturalmente altruístas. Então, nesses meus vídeos eu tento apresentar alguns aspectos da nossa natureza humana, né,
como nós funcionamos, como nós realmente somos. Então é importante que isso seja difundido para outras pessoas, certo? Muito obrigado pela presença de vocês, por terem assistido até o final, e até o próximo vídeo.